Ainda em relação a essa polêmica, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniu hoje com o encarregado de negócios dos Estados Unidos para pedir a redução da tarifa de 50% anunciada pelo presidente Donald Trump. Assunto para a repórter Valéria Luizetti. Tudo bem, Valéria? Bem-vindo. O que declarou o governador? Pois é, boa noite, Tiago, a todos que nos acompanham. Essa reunião que o governador Tarcísio de Freitas promoveu na manhã de hoje com o encarregado de negócios dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, aconteceu no próprio escritório do governo de São Paulo, lá em Brasília, e ele debateu, é claro, principalmente essa questão, da alíquota de 50% dos impostos que foram colocados sobre o Brasil, que impactam principalmente o estado de São Paulo, que é o estado que mais exporta para o país. Ele destacou principalmente o impacto que isso deve gerar tanto para a indústria quanto também para o agronegócio local. Durante esse encontro também ele ressaltou a importância das estratégias de relações históricas entre Brasil, Estados Unidos, comerciais, e também a necessidade de superar esse impasse comercial, inclusive trazendo alguns apontamentos com relação ao impacto que deve trazer para as próprias empresas americanas. O governador de São Paulo fez uma publicação em seu Instagram, trazendo um pouco sobre esse encontro e também trouxe uma outra pitada aí dessa questão, que é o diálogo com as próprias empresas de São Paulo. Disse que vai buscar esse diálogo por hora, enquanto nada está resolvido definitivamente. Defendeu que é preciso negociar e reforçou que narrativas não resolverão o problema. Ele finalizou esse post ainda dizendo que a responsabilidade é de quem governa, fazendo mais uma vez aí dando essa cutucada aí no governo federal, que já tem acontecido pelo menos desde ontem. E nós seguimos acompanhando, Tiago, para saber se de fato o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, conseguirá algum tipo de flexibilização nesse sentido para o estado de São Paulo ou mesmo para o Brasil, no que tange essas tarifas de 50% impostas por Donald Trump. Volto com você. Valéria, bom trabalho, você volta daqui a pouquinho. Bom, o governador Tarcísio de Freitas voltou também a defender o indulto a Jair Bolsonaro como um fator de pacificação para o Brasil. Repórter Beatriz Manfredini. Exatamente. O Tarcísio de Freitas foi questionado sobre o conteúdo da carta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao governo brasileiro. Quando anunciou, então, que colocaria tarifas extras aqui no país, Donald Trump também sinalizou que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre uma possível tentativa de golpe aqui no país seria uma caça às bruxas. Aí o governador de São Paulo, aliado de Tarcísio, aliás, de Bolsonaro há muito tempo, foi questionado, se o Supremo Tribunal Federal deveria pausar esse julgamento ou tratá-lo diferente, justamente para melhorar essa situação com o presidente norte-americano. Tarcísio de Freitas disse que não. O governador de São Paulo disse que é hora de olhar para as tarifas, de pensar nessa parte econômica com muito diálogo, e voltou a afirmar que o ex-presidente Jair Bolsonaro é inocente, que não vai precisar de nenhum tipo de manobra, mas disse também que qualquer governador de centro-direita ou qualquer outro candidato de centro-direita que for eleito no pleito de 2026 à presidência da República daria um indulto a Bolsonaro se ele precisasse, se esse fosse o caso, a depender do resultado do julgamento. A gente tem esse trecho, vamos acompanhar. E se for necessário, eu tenho certeza que qualquer candidato desse bloco de centro-direita vai dar um indulto, e esse indulto vai ser negociado, porque o que é importante agora, e isso vai ser visto como um fator de pacificação. Vamos deixar essa agenda de lado, porque tem uma agenda importante. A gente não pode afastar a agenda do Brasil. A gente não pode deixar de discutir reforma política, a gente não pode deixar de discutir longevidade, a gente não pode deixar de discutir financiamento do SUS, a gente não pode deixar de discutir as medidas fiscais que vão nos permitir avançar, a gente não pode deixar de discutir o aproveitamento das nossas competências, das nossas vocações, a biotecnologia, a questão da transição energética, a questão da economia do conhecimento. Então, tem muita coisa o Brasil se preocupar para dar um salto, para não ser eternamente o país do futuro.
Pois é, o governador Tarcísio de Freitas tem feito ali sinalizações, a Bolsonaro nas últimas semanas, depois de ser tratado como presidenciável de primeira hora ali, ele foi bastante visto, de forma diferente, até criticado pela ala mais bolsonarista da direita, que diz que ele estaria então traindo ali o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então ele tem dado diversas sinalizações da lealdade dele nos últimos dias, além de reafirmar a inocência de Bolsonaro, de falar também sobre o indulto. Nesta quinta-feira, Tarcísio foi se encontrar com Bolsonaro em Brasília, os dois almoçaram juntos, publicaram fotos juntos, então ele tem feito essas sinalizações de encontro aí ao ex-presidente para afastar, então, essas falas e essas ideias. Lembrando também que Tarcísio evitou, nessa fala, criticar o Supremo Tribunal Federal como normalmente faz. Ele não é um crítico dos ministros do STF, tenta manter uma boa relação com eles e evitou, então, mais uma vez nessa fala, ter qualquer tipo de indisposição com os ministros. Mais um giro com os nossos comentaristas. Começa agora por você, Cristiano Vilela. O papel do governador Tarcísio em toda essa discussão. Ele fala em pacificação. Hoje teve também a informação de que ele telefonou para o ministro do Supremo para saber se era possível que o ex-presidente viajasse aos Estados Unidos para tentar negociar. De que forma ele, nesse momento, está tendo esse destaque? E a própria Beatriz falou que o momento em relação às críticas a ele, o governador recebeu críticas da ala ligada a Jair Bolsonaro. Pois é, Tiago, o governador Tarcísio está tendo que exercer múltiplos papéis nesse contexto, até por conta do papel político que ele vem desempenhando nos últimos tempos, que é de ser, ao mesmo tempo, uma figura mais ao centro, mais palatável ao centro político e, ao mesmo tempo, uma figura próxima do bolsonarismo, uma figura que consiga manter esse grande eleitorado do ex-presidente da República. Então, com isso, há necessidade de um equilíbrio de pratos, especialmente num contexto como esse. Você vê que, ao mesmo tempo que ele adota posturas tidas como os mais racionais, de diálogo, de buscar os setores do governo americano para tentar, de alguma forma, promover algum tipo de diálogo, enfim, ao mesmo tempo vem a necessidade de fazer gestos ao ex-presidente Bolsonaro, a esse segmento político que apoia o ex-presidente, e existe uma parcela desse segmento político que aplaude a decisão do governo americano, ou que aplaude um discurso de que se justificaria uma medida econômica como essa. Então, Tarcísio, ele tem essa dificuldade e vai promovendo esse equilíbrio. Várias vezes a gente colocou aqui no Jornal Jovem Pan. É uma tarefa bastante difícil, mas é a tarefa que pode, eventualmente, fazer com que ele seja um player bastante competitivo no processo eleitoral de 2026. E para você, Dora, ele está tentando justamente esse espaço com essa crise que a gente está acompanhando? Tiago, a primeira coisa, ele está tentando sair de uma saia justa, tá? Porque a saia justa foi justíssima. No primeiro dia, ele fez um alinhamento muito evidente com o Donald Trump. Depois ele sentiu o potencial de prejuízo político que isso tem. Aí ele começou a calibrar o discurso, a sair um pouco do discurso eminentemente político-ideológico, tem uma parte política, mas sair da questão ideológica e posar como uma pessoa que vai solucionar o problema. Aí faz dois gestos absolutamente inócuos, né? Reunião com o encarregado de negócio da Embaixada dos Estados Unidos, o governador de São Paulo, não tem a menor possibilidade de ter qualquer resultado prático. E essa proposta, completamente sem pé nem cabeça, de propor ao Supremo Tribunal Federal que autorize o ex-presidente Jair Bolsonaro para ir negociar nos Estados Unidos em nome de quem, meu Deus do céu? Qual é a delegação institucional? Nenhuma. Então isso não tem nenhum efeito. Obviamente o governador sabia que isso não ia ser aceito pelo Supremo, mas isso dá a impressão, ele busca um efeito e pode ter o efeito que ele busca, que é aquela coisa de mostrar que a pessoa que está tomando uma providência, tá certo? E ele não pode agora passar, ele precisa se distanciar desse quadro, dessa moldura
da pessoa que está contra os interesses do Brasil, porque ser contra os interesses do Brasil é ser contra os interesses dos brasileiros. Quem vive de voto não pode estar nessa situação. Hoje mesmo eu vi uma entrevista do Flávio Bolsonaro, senador, filho do ex-presidente, completamente calibrando o discurso, de jeito nenhum, dizendo que o tarifaço é absolutamente injusto. Então está todo mundo tentando sair dessa saia justa que todos ficaram, pelo menos momentaneamente, presos.